Fala, meu parceiro e minha parceira, seja muito bem-vindo para a nossa live de hoje, como renegociar as dívidas do consumidor na prática, aqui pelo canal, pelo Removido, solução em recuperação de crédito e reputação digital. Para quem ainda não me conhece, Fabiano Loca, advogado há 10 anos, especialista em direito digital e do consumidor. E nossa live de hoje, você aprenderá conceitos básicos e práticos, né, para renegociação de dívidas de consumo, ou seja, quais dívidas cabem numa repactuação judicial, quais requisitos que o consumidor tem que preencher para conseguir repactuar judicialmente essas dívidas dele. Segundo ponto, o que você ganhará e como ganhará com a parceria do Removido. Apesar de ser um serviço judicial, você poderá indicar o cliente e ganhar dinheiro pela indicação semelhante ao limpa-nome. Da mesma forma que vocês fazem com o limpa-nome, vocês vão fazer também aqui com a renegociação de dívidas. Maravilha? E hoje, com a presença ilustre, né, na nossa live, o doutor Tiago e a doutora Lisiane são especialistas em repactuação de crédito, de dívidas, né, judicialmente, né, pela lei do superendividamento. Então, vai somar muito com a gente hoje, tá bom? Então, ao final dessa nossa live, o objetivo justamente você sair daqui aprendendo como que vende, aprendendo o conceito, para já colocar na prática. Maravilha? Então, tem muito conteúdo bacana e fico muito feliz com a presença de cada um de vocês nessa noite. Maravilha? Bora aqui pro chat. Bora aqui pro chat. Coloca, por gentileza, o nome e a cidade de vocês. O nome já aparece, né? Coloca a sua cidade, de onde vocês estão falando, cidade, estado. Hoje, ao final da nossa live, desse nosso encontro aqui, farei o sorteio, como já é de praxe, né? De toda terça-feira, 19h30, nós somos a live. Ao final, sempre temos o sorteio de um limpa-nome. Vamos lá. Momento Natal do Rio Grande do Norte, Zé Felipe, deixa eu ver, vai passando. Newton de Tupã, doutor Newton, seja bem-vindo aí. O Zé Felipe de Itaboraí, Rio de Janeiro. Crédito Brasil, que é o Joel de Juí. O Galileu de Arapiraca, no Alagoas. Marcos Moura de Sorocaba. Nelson de Londrina. Show. Omar de Boa Vista. Show, pessoal. Rodrigo Maciel do Cruzeiro do Sul do Acre. Olha só, de norte a sul do Brasil. Muito bom, pessoal. Norte a sul do Brasil, mantendo aqui a presença na nossa live. Cristiane de São Paulo. Show de bola. Arroz de Maringá. Maravilha, pessoal. Muito obrigado pela participação e pela presença de todos nessa nossa live. Doutora Lisiane já está presente? Doutora Lisiane já está presente? Pessoal, à medida que vocês forem tendo perguntas, a mesma sistemática das outras lives, levanta a mão, tá? E nós vamos por ordem, tá bom? Maravilha? Bora lá então. Doutor Tiago, obrigado pela participação, meu querido. Doutor Tiago, tá me ouvindo? O seu áudio está desligado. Doutora Lisiane já está presente na sala? Doutor Tiago? Será que é só o seu microfone, doutor? Alguém fala alguma coisa aí? Alguém me ajuda? Olá, Virtual. tudo bem? Opa! É só boa noite. Boa noite. Tá funcionando, é. Só mesmo o doutor Tiago. Boa noite, boa noite. Boa noite. Show de bola. Do nada. Doutor, não tá funcionando. De repente, entra e sai novamente. Sai e entra novamente, né? De repente dá certo. Vem aqui com a doutora Lisiane. Doutor Thiago, uma dica. Caso o senhor esteja pelo navegador, lá em cima no lado esquerdo, tem uns tracinhos assim, eu acho que você precisa habilitar o seu microfone por lá. Eu acho que ele saiu lá. Boa noite. Me ouvindo agora? Opa, agora sim. Maravilha. Maravilha. Bora fixar aqui.
Show. Bora lá, pessoal. Inicialmente, um conceito bem rápido, tá? Antes do Dr. Tiago iniciar algumas considerações desse nosso bate-papo de hoje. Pessoal, o que é essa repactuação de dívida? Tá? Ele é um direito garantido por lei que permite o consumidor renegociar todas as suas dívidas de consumo. Ok? Só deixa o áudio desligado, pessoal. Tá? Só habilita no momento que for autorizado. Olha aqui, pessoal. Então, assim, ó, permite ao consumidor renegociar todas as suas dívidas de forma unificada, com parcelas que caibam no seu bolso, protegendo o mínimo existencial, e nós vamos ver aqui um pouquinho tudo que é isso, na prática. Tá bom? Maravilha? Isso com base na Lei 14.181 de 2021, então, essa repactuação de dívida é algo que está previsto em lei, maravilha? Então, é um direito do consumidor, com uma grande vantagem. O limpa-nome, quando o cliente chega até você e pede para fazer a limpeza das negativações, também é uma ação judicial. Só que o limpa-nome é por meio de uma liminar e, como vocês sabem, pode cair, pode ser suspensa a qualquer momento. A grande vantagem dessa repactuação, dessa renegociação das dívidas, que também é por uma liminar, que também é por uma ação, mas não é feita por associação. Ela é feita por advogados particulares, e esses advogados, eles entram com esse pedido de repactuação, de renegociação de todas as dívidas. Aqui, o consumidor, ele vai ter que pagar a dívida, tá? Mas existem alguns mecanismos, tá? Que facilitam isso. Como, por exemplo, o doutor daqui um pouquinho vai explanar melhor, como, por exemplo, parcelamento dessa dívida, vai pegar todas as dívidas de consumo dele, cartão de crédito, dívida na Havan, dívida em loja, todas as dívidas de consumo, ele irá entregar para o advogado, né? E o advogado vai entrar com um pedido de renegociar isso em 5 anos. Qual que é a grande vantagem? Entra também com uma liminar, pede a suspensão das negativações, ou seja, todas essas dívidas que negativaram o nome dele, vai zerar do Serasa, vai estar limpo SPC e Serasa, tá bom? Dívidas, tributos não, tá? Somente dívidas de consumo, tá? Todas as dívidas, daqui um pouquinho o doutor também já vai entrar nesse ponto. Quais dívidas que cabe a renegociação. E esse consumidor, ele terá 5 anos para pagar todas essas dívidas, tá? Já com uma liminar favorável, que é da limpeza do SPC e Serasa. Perfeito? Uma vez fazendo esse acordo, repactuando ali em 5 anos essas dívidas, esse montante de dívidas, ele paga todo mês um pouquinho, não tem perigo do nome dele voltar a ficar sujo, tá? Por quê? Porque está um processo de renegociação das dívidas. Ok? Maravilha? Só volta se ele deixar de pagar o acordo, tá? Caso contrário, não volta e permanece. Doutor Dario, quais dívidas, como que funciona isso na prática? Doutora, a doutora Lisiane acabou de entrar, vou deixar ela começar. Ela tem compromisso daqui a pouco, vou deixar ela começar. Pode habilitar o áudio? Sim. Habilita o áudio que você já aparece aqui. Isso, vamos colocar aqui. Boa noite. Boa noite, doutora, seja bem-vinda. Boa noite, doutora. Bom, então, hoje estamos fazendo esse bate-papo, essa conversa informal aí, né? Sobre a questão do superendividamento, chamada lei do superendividamento ou a lei do crédito responsável também, né?
E eu perdi a primeira parte, mas, segundo o Serasa, pesquisa do Serasa, já passou de 72 milhões de pessoas superendividadas no Brasil. Já estamos em 75 milhões. Sim. E segundo uma pesquisa do Instituto de Defesa do Consumidor, mais de 30% dessas pessoas estão com a renda delas comprometida em 100%. Caramba. 100%. Já pensou como é que vamos fazer uma proposta? Como é que vai ser tratado isso, né? Vai ter que reduzir bastante para a pessoa chegar a conseguir fazer uma proposta, né? Maravilha. E, doutora, quais dívidas que são possíveis de renegociar judicialmente? A gente fazer esse projeto com o cliente do nosso parceiro. Quais dívidas é possível? Dívidas decorrentes de consumo. Tudo que for consumo relacionado a consumo, cartão de crédito, financiamento, cartão de supermercado que parcela, vendas a prazo, conforme a lei, toda a instituição que fornecer crédito entra no superendividamento e vendas a prazo. Quem é que pode fornecer crédito no Brasil? O Bacen que vai dizer e vai regulamentar, né? Mas, a princípio, são os bancos, as financeiras, as cooperativas, as fintechs, né, famosas, que são conhecidas porque elas entram com a tecnologia, né? E, segundo essa pesquisa também aqui do pessoal do superendividamento, os bancos digitais e as financeiras são os que apresentam mais abusividade nos contratos. Né? Aquele chamado crédito digital é o que nós temos que ter mais cuidado, porque às vezes é um idoso, às vezes uma pessoa que não tem total conhecimento da tecnologia que está ofertando ali por trás, né? Chamadas aqueles empréstimos com selfies, né? Quem já não ouviu falar? Esses aí que a gente tem que tomar maior cuidado e que vão entrar no superendividamento. Por exemplo, Mercado Pago, Nubank, C6 Bank, PicPay, tudo isso aí dá para entrar também, além dos bancos, né, as financeiras conhecidas já, e as cooperativas de crédito. Duas perguntas aqui. Tá. Empréstimos, o CDC, empréstimos consignados, também é abarcado por esse tipo de renegociação judicial? Pode falar, Elton. Sim, empréstimo consignado também entra, tá? Porque é considerado relação de consumo, né? E aí a gente pode pedir a limitação desse desconto, né? Maravilha. Esclarecido, pessoal? Aquelas dívidas, deixando claro que aqueles financiamentos onde tem garantia real, esses não entram, né? Aí o doutor... Exatamente. Onde tem garantia, financiamento de veículos, financiamento habitacional e pensão alimentícia, não entra no plano da lei do superendividamento. Vocês entenderam aí, pessoal? Consumo de luxo, né? Consumo de luxo, que é considerado, e governo, né? Dívidas do governo, fisco, impostos, essas coisas não tem como entrar no plano de parcelamento. Show de bola. Vocês compreenderam, pessoal? Isso. O governo é bom, mas as dívidas dele eles não deixam negociar. Não deixa não, né? Pessoal, então qualquer tipo de tributo e dívida com o governo não entra nessa renegociação. Nessa especificamente não entra. Existem outras, né? Mas nessa não entra, tá? Que a gente está estudando hoje. Entra dívidas de consumo, então empréstimos, geralmente pessoas físicas, tá? Pessoa jurídica, é possível fazer essa repactuação? Doutor Lisiane? Olha, boa pergunta. Pela lei, não. Pela lei, letra da lei é pessoa natural. Mas como eu tive um caso aqui, que é uma empresária de MEI, e estava com sérios problemas, com perigo do Banco do Brasil já fazer penhora e etc., avançando, eu conversei com uma das professoras do superendividamento aqui do Sul, e ela me disse que o seguinte, doutora Lisiane,
ali na audiência de conciliação nós aceitamos, tá? Então, até o momento da conciliação, eu posso receber ali na audiência de conciliação as propostas dela, incluindo, aí tu inclui as dívidas dela de PJ, de pessoa jurídica. Por quê? Porque acaba misturando, entendeu? Ela pegava empréstimo no mesmo banco do Brasil, em nome pessoa física e em nome PJ, conforme o banco fosse oferecendo. Às vezes nem tinha tanta consciência disso, né? Então, ali para a fase da negociação, sim, permitem. E o segundo grau também permitiu essa negociação. Só que depois é que ainda não temos precedente nesse sentido, mas tem bastante doutrina já fundamentando que as contas acabam misturando, seria injusto que tivesse que separar agora, né? Porque é um empreendedor diferenciado, né, doutor? Justamente, porque a pessoa jurídica, pela lei, pode ser consumidora, né? Então, nós temos esse ponto. É que, nesse caso aí, acaba envolvendo muito o CPF junto com o MEI, né? Que o CNPJ e o MEI andam junto com o CPF. Mas o nosso foco realmente serão as pessoas físicas. Pessoas físicas. Vocês entenderam, pessoal? Então, assim, nós não vamos discutir juridicamente para perder tempo, né? Mas eu entrar com uma ação de pessoa jurídica para levar essa discussão lá para o STJ não compensa, né? A gente quer efetividade no serviço. Portanto, pessoal, somente pessoa física, esse é o nosso intuito aqui, tá? Beleza, pessoal? Então, pessoas físicas. Aproveitando e falar em tipo de pessoa, qual que é o público-alvo e qual o tamanho da dívida que compensa para o consumidor fazer esse tipo de renegociação? O público-alvo, eu acredito, aquele que tem um rendimento já fixo, estabelecido, mensal, tá? Tipo, um aposentado, um servidor público, uma pessoa de CLT, carteira assinada, que sabe qual é o seu salário, seu rendimento mensal, e que está comprometido a ponto de estar ferindo ali o mínimo existencial, né? Não está garantindo a ele o mínimo existencial. Então, ele não pode ser tratado como uma dívida, ele tem que ser tratado como um consumidor, pessoa natural, e aí vem o tratamento que a lei está concedendo a esse devedor. Ou seja, aquela pessoa que tem uma renda variada, fica um pouco complicado de demonstrar ali no pedido inicial. No pedido inicial, a gente tem que fazer o cálculo do quanto ele recebe e o quanto que está atingido, né? Então, se vai variar o quanto ele recebe, fica complicado, né, doutor? É assim, para iniciar a lei, para iniciar o processo de superendividamento, nós precisamos analisar quanto que essa pessoa ganha e quanto ela está devendo. Mas se ela ganha 3 mil e ela está pagando dívida de R$2.100, então ela está com praticamente 70% da sua renda comprometida. E a lei do superendividamento limita a 35%, para que ela garanta a sua subsistência, pague suas contas normalmente sem estar superendividada. Esse é o conceito. Maravilha. Vocês entenderam aí, pessoal? Funcionários públicos, pessoas que estejam registradas, né, CLT. Qual outra? Aposentados, pensionistas. Funcionários públicos em geral. E tem muitos aposentados, né? Tem muito. E funcionários públicos também, né? Estão bastante endividados com esses consignados, né? Então é um baita de um nicho, tá? Professores. Isso, pessoal. Então, o foco, o público, anotem aí, público ideal para a gente trabalhar dentro dessa ação, funcionários públicos, empregados que estejam devidamente assinados, né? Carteira de trabalho assinado, CLT, e aposentados, tá? Por quê, pessoal? Conforme o doutor Tiago disse, porque fica mais fácil nós comprovarmos que ele ganha isso. Por quê? É em folha, não tem com o que questionar. Segundo, o que ele deve, que também, por meio de documentos, não tem como negar. Se ele junta a água, a luz e um monte de parcelas que está sendo descontado, um monte de dívidas que chega na casa dele, é só juntar esses dois para o juiz e falar, olha, está impossível
ele continua. Ele não está dando conta. O nome dele foi para o Serasa SPC devido a isso, porque ele não está dando conta de pagar. Então, é o momento de nós fazermos a repactuação dessa dívida. Tá bom? Vocês entenderam, pessoal? Daqui um pouquinho, nós já vamos falar sobre os honorários, que valor que é o preço de custo isso, e o que vocês vão ganhar, tá bom? Olha a pergunta do LS. Ação de despejo, já no processo de execução, o juiz mandou pagar por sentença. Entra na dívida do superendividamento, doutor Gario? É o seguinte, aí como já está em fase de execução, já tem uma sentença que já mandou evitar o pagamento, não tem como colocar essa negociação dentro da lei do superendividamento. Ok. Vai entrar no cálculo para o levantamento, né? Se ele está pagando, vai entrar no cálculo para o mínimo existencial. Quem paga, entendeu? É somente para o impacto da Do mínimo existencial dele. Mas É uma como, parcela que ele tem que pagar, porque ele está correndo risco de execução. Justamente. Vocês entenderam, pessoal? Não vai entrar para renegociar aquela dívida. Não vai ser isso. Mas essa parcela vai entrar para mostrar, por meio de comprovante, de que está afetando ele, que ele não consegue pagar as outras dívidas devido a ela. Então, vai entrar para a gente conseguir não a dívida em si, a renegociação, mas para dar força para conseguir as demais, correto? Sim. Avalistas entram nas aí? Eu acho que não, porque não é de consumo, né, doutor? Dívidas por meio de avalistas não consegue. Se for avalista da Lisiane, não é uma dívida de consumo. Pessoal, só entra dívidas de consumo, tá? Perguntou ali se é revisional de contrato, né? Tem uma fase que será uma revisional de contrato depois. Caso não ocorra o acordo lá na primeira fase, na primeira audiência, a segunda fase da ação será a revisão de todos os contratos. Né? Respondendo ali a pergunta se é uma revisional de contrato. Também é uma revisional de contrato, só que é mais abrangente. É global, é com todos os credores de consumo. Então, a primeira audiência será com 3, 4 partes, né? Consumidor do lado do autor, e na parte requerida serão serão uma audiência global, uma negociação global e uma revisão global. Caso não saia o acordo, o juiz passa para a fase da revisão, e aí ele vai revisar as cláusulas e vai reduzir bastante os encargos, né? É aquela situação, né, para ficar um pouco mais claro, você está devendo para o Itaú, para o Bradesco, está devendo para a companhia de energia elétrica e mais as contas de água, vamos transformar essas dívidas numa só, vamos unificar e vamos parcelar tudo em bloco. Então vai chamar todos esses credores para fazer a negociação, para facilitar e até mesmo para o juiz poder trabalhar os termos da lei do superendividamento. Sim, todos os credores precisam estar na audiência ali respondendo. Inclusive, há previsão de sanção para o credor que não comparece, poderá ser o último a receber. Tá? E outras sanções conforme o juízo ali entender a conduta daquele credor. E o credor não basta comparecer também, ele tem que ter poderes para negociar, tá? Ele tem que informar, ele tem que sinalizar na audiência, tá? Isso aí foi um avanço no sentido de que não basta a presença formal do credor, não, ele tem que estar com poderes para negociar. Maravilha. Então, a pergunta aqui, quais são as consequências dessa repactuação? Né? Então, vamos lá. Para a gente fazer uma linha do tempo, para facilitar, né, a questão da didática para todos aqui. Daqui a um pouquinho vocês vão ver quais documentos que vai precisar, como que vai ser o procedimento para enviar aqui com removido, tá? Então, fiquem tranquilos, daqui a um pouquinho já chega nesse ponto. Mas, judicialmente, nós vamos fazer uma linha do tempo para vocês entenderem. Primeira coisa, né? Juntou todos os documentos do cliente, né? Entrou com a ação. Nesse momento que entra com a ação, é pedido uma liminar, ok?
essa liminar, para que liminar? Para remover, para retirar as negativações. Perfeito? Se o seu cliente, se você já vendeu limpa-nome para ele e o nome dele está limpo, tá? Como que tem feito aí, doutor Dario Lisiano? Vocês têm pedido, se o nome já está limpo, tem pedido para oficiar os órgãos? Ou se vocês percebem que o nome já, se o serviço de limpa-nome já foi feito, vocês não, só pedem a renegociação. Como que tem feito? Pede para manter os efeitos. Ah, tá bom. Então Tá. vamos lá. Show de Pede bola. para manter os efeitos, para que não coloque, enquanto tramitar o processo, não seja feito o cadastro nos órgãos de restrição de crédito. Maravilha. Então vocês entenderam. É semelhante a liminar do limpa-nome. Limpa-nome entra, a associação entra com a ação e o juiz concede a liminar. Semelhante aqui, só que é feito por advogado. Advogado vai entrar com a ação para renegociar essas dívidas, pedindo uma liminar. Falar, olha, essa dívida que está do Itaú, essa dívida da loja Avan, essa dívida do empréstimo do consignado do Santander, essas dívidas aqui, elas têm que ser limpas, porque o meu cliente, porque o consumidor não tem condições de pagar. Isso. Então, ele não tendo condições de pagar, o juiz vai analisar as documentações, vai ver que ele tem o direito, vendo que ele tem o direito, vai oficiar os órgãos de proteção ao crédito para limpar. Aqui, pessoal, não tem perigo da liminar cair, tá? Doutor Lisiane, quanto tempo tem durado mais ou menos um processo como esse? E com o nome limpo? Quanto tempo? 18 meses. A Olha minha só. cliente que entrou com superendividamento está com o nome limpo há 1 ano e meio já, e ainda não começamos a pagar a nossa proposta, não chegamos Maravilha. ainda numa proposta razoável. Tudo indica que a juíza que irá fazer o pagamento, o plano de pagamento. Que quando os credores não aceitam, a juíza revisa os contratos e faz o plano. Show de bola. Então, 1 ano e meio tá bom, né? Para vocês entenderem. E assim, com o negócio que está seguro, né, doutor? Que está seguro. Tá seguro, exato. Justamente. Então, E ela pessoal, tinha essa ação do Banco do Brasil, né? Desculpa, a Sim. ação do Banco do Brasil tá parada, entendeu? O Banco do Brasil está aguardando, né? Por esse efeito, por essa ordem do superendividamento. entendi. Então, basicamente, pessoal, a linha processual é essa. Entrou com a ação, pede a liminar, ok? Se tiver bem fundamentado, e aqui a doutora Rose colocou, né? Não funciona assim, não. Mas se tiver bem fundamentado, pessoal, com advogados experientes, funciona sim, porque é lei, tá bom? Então, feito isso, seguindo esse ponto, o juiz concede e oficia aos órgãos de proteção ao crédito para suspender as negativações, tá? Feito isso, pessoal, será marcado o próximo passo, uma audiência, e nessa audiência já é convocado os credores, né? Para poder fazer o acordo ou não. A proposta, porque já é apresentada uma proposta de parcelamento. Na inicial já é feito isso. Concorda? É dessa forma, né, doutor Dario? É isso mesmo. Nós já criamos já um plano de pagamento, de acordo com o que nós entendemos que o cliente pode pagar, preservando o mínimo existencial dele, e mandamos para o juiz. Se não houver acordo, o juiz vai avaliar e, no final, pode homologar o acordo nos termos que nós solicitamos ou fazer da forma que ele entende que seja o favorável. Ó, teve um que perguntou aí se quando concede a liminar vai cessar o desconto da consignação. Sim, a liminar pode ser requerida da maior amplitude possível. Tá? O que se requer inicialmente? A suspensão de toda e qualquer cobrança, tanto judicial quanto extrajudicial, com relação àquelas dívidas que estão sendo alegadas ali, que estão sendo comprovadas e demonstradas. Então, se pede suspensão, suspende a ação e suspende cobrança administrativa também, tá?
O juiz entendeu que não é o caso de suspender. Bom, então a gente tem um pedido alternativo que é de limitar a 35%. E Você não pedimos vai também... suspender. Então, mas aqui eles têm suspendido toda a cobrança, tá? Porque, tipo assim, dá uma respirada para o consumidor conseguir pensar em fazer uma proposta, né? Porque esse que está com 100% endividado, a proposta que ele vai fazer pode ser de carência, de 180 dias, né? Para começar a pagar. Justamente. Então, vocês entenderam, pessoal, que é feito no momento que o advogado entra, ele já faz a forma com que o cliente quer pagar, né, ele já apresenta uma proposta de negociação para o cliente. Isso. Ele fala para o juiz, fala, olha, magistrado, não tenho condições porque a minha margem já acabou, minhas dívidas todas estão atrasadas, eu preciso reparcelar isso, tá aqui. E o juiz determina, diante disso, o juiz acatando, ele determina a suspensão da dívida nos órgãos, né? E, enfim, todo o trâmite ali a partir daquele momento, né? E nessa audiência, né? E aí, pessoal, não é do dia para a noite, a liminar, como é liminar, tem que ser julgada rápido, ok? Só que, então, conseguiu eliminar, o nome está limpo, suspendeu, parou, congelou as dívidas, né? A cobrança. Então, vai passar um prazo, um período onde vai ser marcada a audiência. É demorado, pessoal, não é rápido, tá? Mas o importante é que liminar já conseguiu. O benefício do cliente já conseguiu. Então, se demorar para ele, bem da verdade, doutor e doutor, se demorar 5 anos para isso, não é? Porque quanto mais demorar, melhor. Ele já vai diferente também para a conciliação, né? Entendeu? Ganhou a liminar. Show de bola. Inclusive, a doutora Rose, né, de Maringá, nossa querida, também advogada, né, ela falou que o Bacen não sai, né? A questão se essa dívida sai do Bacen. Está bem discutido isso, né, doutora Rose? Caso queira habilitar o áudio, compartilhar com a gente também, fica à vontade, querida, tá bom? Eu acho que está sendo, eu acredito que está tendo essa resistência realmente em relação ao Bacen, só que, ao meu ver, pessoal, é questão da gente argumentar, levar para o Tribunal Superior, porque não é para os tribunais e, consequentemente, para o STF, STJ, STF, por quê? Concorda comigo que isso é uma dívida de cartão de crédito, dívida de consumo, ok? Está no Serasa e está no Bacen? Bem, porque se limpa do Bacen, se limpa do Serasa, por que não limpar do Bacen, que também é um impeditivo de crédito? Então, se é oriundo da mesma dívida, tem que ser limpo nos dois. Creio eu que não está sendo esse o entendimento, né, doutora Rose, se quiser compartilhar também, a doutora Lisiane e o doutor Tiago, mas é questão de tempo, pessoal, porque é uma lei muito nova, de 2021, é uma lei nova, considerada nova. Então, o juiz ainda está se formando, né, todo o entendimento nos tribunais sobre isso. Só que cabe a nós, advogados, bater firme e ir para cima desse ponto, porque realmente, ao meu ver, é bem coerente. Lembrando sempre, pessoal, que o consumidor, ele é visto como hipossuficiente numa relação, né? Então, a lei para o consumidor é uma lei protecionista, o CDC. A mesma forma que, numa lei trabalhista, onde o empregado, a balança sempre vai estar pesando mais do lado do empregado, ou seja, a lei protege o empregado. Da mesma forma, o consumidor. A lei sempre estará a favor do consumidor. Entenderam? Então, por esse ponto, eu creio que se nós cada vez mais melhorarmos a nossa atuação dentro desse nicho, sem dúvidas, nós vamos ter grandes conquistas aí para os consumidores. Maravilha? Inclusive com o Bacen, com a limpeza do Bacen. E nós vamos trabalhar forte referente ao pedido de Bacen, para retirar do Bacen. Oi, Fabiano, boa noite, tudo bem? Opa! Oi, doutora, tudo bem?
Então, mas o entendimento, pelo menos em Maringá, no Paraná, o entendimento dos juízes quanto ao Bacen é diferente, porque não é quando você já tem uma dívida que já está com 30 dias ou 15 dias que já vai para o Bacen, né? Então, eles entendem diferente. Nós já entramos, não sei se você se recorda, Fabiano, desde quando começou a cair as liminares, que eu disse que nós já estávamos fazendo as ações de superendividamento com clientes que tinham dívida acima de 30 mil. Então, o Bacen, não aqui, pelo menos em Maringá, os juízes não acataram. Aí nós fizemos uma ação diferente de Bacen, mas a lei de superendividamento é só pessoas físicas, né? E as questões dessas dívidas aí, cartão de crédito, várias dívidas oriundas do consumo em geral. Uhum. Uhum. Mas o Agora- Bacen não foi aceito aqui não, sabe? Foi pedido o Bacen, inclusive eu tenho os modelos, tudo aqui, da que a gente pediu, e tenho as respostas, né, do banco, que o Banco do Brasil não entrava na Seara, enfim, né? Mas o Bacen nós não conseguimos, não. Ô, doutora, e qual que é o valor Fundamento. mínimo da dívida a partir de que valor que é viável para vocês entrar? Olha, lembra que eu te falei? Nós estávamos entrando a partir de 30 mil. Por quê? A questão é assim: o cliente está devendo lá 80 mil reais. Aí, para a gente ingressar com a lei de superendividamento, a gente tem um perito aqui que ele faz todos os cálculos, né? E geralmente a dívida da pessoa cai com 50% ou mais. O que nós estávamos pedindo aqui, que não foi aceito ainda, né, em Maringá, mas em Cascavel já tem uma sentença, é que nós estávamos pedindo em juízo para a pessoa começar a pagar a dívida em 6 meses. Tem juiz que concede, tem juiz que não concede. Mesmo lá com a lei, a gente colocando tal a lei, o juiz, algum em Maringá não concede. Lá em Cascavel nós ingressamos com uma ação e o juiz concedeu, né? Mas eu tenho depois para explicar para vocês aí, para você, Fabiano, como é que é a questão do Banco do Brasil. Aí a doutora Tainara, ela é advogada, inclusive, da Caixa Econômica Federal. E ela ingressou diferente com as ações do Banco do Brasil, sabe? Que é do Bacen, né? Porque eles se explicam lá, é que não é muito a minha seara. É a questão de quando que vai para o Bacen, é totalmente diferente, né? Do Serasa, do SPC, dos outros órgãos. Então, o entendimento, inclusive, se você pede justiça gratuita para o cliente, essa coisa toda, né? E aí ocorreu um fato também que nós pedimos de um cliente e ele tem um poder aquisitivo alto. Aí a gente não conseguiu provar, né, a questão da renda dele e tivemos esse processo negado. Porque os órgãos não atenderam, não quiseram, sabe? Mesmo com a dívida aí bem alta, aí, coisa de milhões, né? Não deu para entrar no superendividamento, não. Então, eu não sei se teve algumas que não concedeu, né? E algumas concedeu, mas aqui em Maringá é tudo difícil, viu? Não, imagino. Juiz de primeiro grau é mais complicado mesmo, né? Eu vejo, obrigado, doutora, pela participação. Acho que na live do Bacen, nós vamos fazer provavelmente na outra semana. Convido a doutora aí para participar junto com a gente, com certeza. Então, eu vou convidar a doutora Tainara, né? A doutora Tainara, ela trabalha muitos anos com a Caixa Econômica e, inclusive, ela dá até aula, né? Não é puxando saco, não, mas eu acho que eu falei para você um dia da aula do Homero, né? Que ela dá aula também, e ela explicou uma maneira fácil da gente trabalhar o Bacen, tá? Maravilha. Obrigado. Vamos marcar para a próxima. Me chama lá no privado e vamos conversar com a doutora também lá. Tá bom? Ok, boa noite. Valeu, obrigado, meu querido. Pessoal, olha só, uma pergunta aqui. Deixa eu ver quem fez essa pergunta. A pergunta LS Consultoria. Ele deu um exemplo aqui, doutor Thiago. O cliente é CLT, então já é nosso público, né? Lembra do nosso público, pessoal? CLT, funcionário público e aposentado. Ideal, né? Cliente CLT recebe 1.548 por mês, deve 18 mil no Carrefour, dívida de 145 mil da pandemia, tem que só ver a origem, provavelmente dívida de consumo, né? Provavelmente dívida de consumo. Paga 800 de aluguel, conta de consumo, internet, como é calculado isso? É um caso interessante, né, doutor Ariel? Como que a gente pode... esse cliente é um baita cliente potencial, hein? Exatamente. Fazer a ficha. Fazer o... É o seguinte, tudo que ele falar que ele tem de despesa, ele vai ter que comprovar, documental. E assim, dependendo da situação, o juiz vai pedir a quebra do sigilo bancário dele.
Porque às vezes ele é CLT, ganha 1.500, mas ele tem alguma renda por fora, no qual ele acaba tendo entre mais algum dinheiro para ele. Então, dessa forma, vai ser movimentado, vai ser analisado tudo isso. Que a dívida é muito alta, 245 mil, a não ser que os juros, apesar que os juros também... Os juros é alto. Entra um cartão de crédito ativo. É que tem muitos casos que hoje em dia que ninguém mais vive só com salário mínimo. Tá todo mundo correndo atrás de uma renda extra, e hoje já está sendo normal. Até mesmo para pedir a justiça gratuita, dependendo da situação, o juiz já pede para tirar o relatório lá de todas as contas que o cliente tem, a movimentação, para poder fazer a avaliação, principalmente aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo, 90% dos processos eles já pedem para tirar esse relatório. O funcionário público, via de regra, não tem geralmente não tem, pelo menos não tem nem como comprovar o aposentado funcionário público, né? Fazer os bicos ali. Geralmente é só a renda mesmo, né? É muito quando tem muita discrepância, né? Um salário de 1.500, uma dívida aí de 50 mil. Mas por isso que daqui a pouquinho vocês vão entender que tem que passar por um filtro nosso primeiro, entendeu? Beleza, pessoal? Então fique tranquilo que daqui a um pouquinho tudo vai fazer muito mais sentido para vocês. Eu quero que vocês entendam agora e não tenham dúvidas. Podem perguntar no chat, levantem a mão que vamos começar a ouvir cada um de vocês. Eu quero que vocês não tenham dúvida quanto ao conceito, quanto o público, a dívida, qual que é o ideal da dívida para a gente fazer isso. Quero que vocês entendam, saiam dessa aula entendendo isso, tá bom? E nós vamos mostrar também como faz para vocês analisarem. Tem uma pergunta muito interessante aqui, do Marcos. Ele colocou o seguinte: se não limpa o Bacen, não faz muito sentido. Vamos lá. Primeiro, assim, várias dívidas dessa, por exemplo, se é um juros abusivo, os juros é retirado. Faz sentido ou não? Sim. Então é como se fosse feita uma revisional de tudo. Então compensa muito para ele. Primeiro ponto. Segundo ponto, se ele faz a liminar limpa-nome, pode cair. E as dívidas dele, então imagina, a cada 6 meses ele ter que fazer uma nova liminar. Uhum. E o terceiro ponto, pessoal, que eu acho que aqui é um ponto de vista também, na realidade é um ponto de vista que eu acho que é coerente. Não sei se na prática está funcionando dessa forma. Hoje os bancos, na hora que vê um limpa-nome, ação limpa-nome, eles têm ficado receosos, têm acendido uma luz amarela, né? Tem sido comunicado pelos órgãos de proteção ao crédito como o termo assim, baixa por ação judicial ou baixa por judicialização. Lógico, não tem como saber que é a liminar limpa-nome, mas eles pressupõem que seja, né? E isso, lógico, acende uma luz amarela para as instituições. Com esse sistema, com o sobreendividamento, com essa estratégia de renegociação das dívidas, eu vejo que, de repente, os bancos podem entender de uma forma diferente, né, ali no longo prazo, dele pagar certinho, dele renegociou, dele mostrar que novamente voltou com uma capacidade de pagamento. Então, de repente, essas vantagens compensa, né, somente em relação ao limpa-nome. O limpa-nome, ele é uma medida importante no primeiro momento, que está fazendo também, está exercendo o direito do consumidor, tá? É algo que é muito mais rápido, né? Mas é paliativo, né? Então, se você faz uma ação, se você limpa o nome dele primeiro, rapidão já está limpo. E depois você já vende esse serviço, além de ser um serviço a mais que você vai ter na sua esteira, né? Você vai ganhar mais. É um serviço que vai durar, né? Vai permanecer por mais tempo, vai beneficiar por mais tempo o seu cliente, o seu consumidor, ele vai ficar super feliz com isso. Porque a grande maioria isso foi na prática, que nós fizemos um levantamento, de uma pesquisa de consumidor final. A grande maioria dos consumidores, eles não gostam, eles perguntam assim, vai limpar meu nome? Beleza, tem que pagar a dívida? Agora não. Mas eu quero pagar, Então, a maioria
eles Quer pagar. boa fé que quer pagar, tá? Só não consegue pagar no momento. Então, esse serviço de renegociação da dívida, pessoal, é um baita de um serviço, tem um público, que a doutora falou aqui, um público enorme no Brasil, é pouco explorado, e eu vejo que a gente tem um mercado muito bom para se trabalhar com muito profissionalismo, com o pé no chão, né? Mas com muito profissionalismo e com grandes ganhos nesse mercado. Vamos abrir para as perguntas agora? Vamos. A Evelyn fez uma pergunta legal. Como vender e não somos advogados? Da mesma forma do limpa-nome, né? Você não vai vender a ação judicial. Você vai fazer indicações, né? A indicação, ela é permitida, tá bom? Está indicando para os advogados, que é do nosso grupo, né, do R300, é um grupo de advogados do Removido, é nós que vamos entrar com a ação, tá bom? Você está indicando esse serviço, tá? É permitida e é indicado, inclusive, né? Hoje em dia que se tenha um serviço indicado, né, doutor? Também. Vamos para a pergunta. Quem quiser fazer uma pergunta, levante a mão. Vamos habilitar um. Cuidado, pessoal, só o áudio, tá? Quem não estiver falando. Vamos lá. Vamos ver a fila aqui. Primeiro, Werley Lima. Eu não sei certo, né? Pode habilitar o áudio, meu querido. Opa, doutor, boa noite, tudo bem? Boa noite, tranquilo? Doutor, eu não sei se o senhor já falou, mas é algo que eu queria ver com você a respeito dessa liminar, em quanto tempo ela sai para o cliente, quando nós vendermos. Lisiane, sim, pode falar. Eu acho que eu não sei se eu consegui fazer a pergunta certa. Entendi. Vamos lá. Via de regra, Lisiane e doutor Tiago, qual que é o prazo que o juiz julga uma liminar como essa? Então, nós pegamos todos esses documentos do cliente, repassou para a gente aqui, nós entregamos para vocês qual que é o prazo a partir do momento que vocês entrarem com a ação. Primeiro, qual que é o prazo que vocês entrarem com a ação? Segundo, qual que é o prazo que o juiz analisa essa liminar? Acho que eu estou parada aqui, né? Não estou. Estou ouvindo. Doutor Dario, doutor Tiago, pode falar. É o seguinte, essas liminares da ação do superendividamento, elas são um pouco mais complexas, porque serão vários pedidos diferente do limpa-nome, que é um pouco mais prático. Aqui em São Paulo, varia muito, às vezes sai com 30 dias, 15 dias, 60 dias, depende da vara que cai. Mas eu acredito aí que um prazo de pelo menos, a liminar para ser julgada, pelo menos aí de 30 a 45 dias. Ok, maravilha. O bom é que se você já vendeu o limpa-nome para ele, já está com o nome limpo, né? Então, alô. Opa, só um minutinho aí, Francisco. É que o dever, tá com o nome limpo, né? Então, ser... aquela urgência dele já foi... Exatamente. Aquela urgência dele já foi preenchida, né? Já foi satisfeita. Ainda não é que assim, ainda não dá para definir. Agora é a repactuação dessa dívida para manter o nome dele limpo, porque se cai a liminar limpa-nome, a gente tem essa outra liminar, a gente tem esse outro processo em andamento que vai garantir, dar essa tranquilidade para ele. Tranquilo? Perfeito, doutor. Doutor, então, aquele outro serviço revisional de contratos de débitos ainda vai ser outro nicho, no caso, Isso, né? esse será outro nicho. A gente está finalizando aqui com o Cláudio, né, com o Cláudio Tomichi, e do veículo vai ser um outro tipo de serviço, tá? Outro tipo de serviço. Em breve a gente já vai estar, por máximo 15 dias, vai estar funcionando, tá bom? A gente vai avisar vocês, de repente não, nós vamos fazer uma nova live explicando certinho como vai ser essa revisional, tá bom? Perfeito, Obrigado, Arley. Josiane.
Valoração a gente já passa, tá? Próximo slide a gente já vai passar os valores. Francisco Bonfim. Boa noite. Boa noite. Doutor Fabiano, deixa eu lhe falar um negócio. Agora, como além de vítima, agora vou vender o meu veneno, né? Vai lá. Eu já provei dessa. Já provei, não. Eu ainda estou provando ainda dessa ação de superendividamento. Não é fácil, que nem a doutora acabou de falar, e vocês também. Não é fácil. Eu venho lutando com uma desde 2022. Tem credores. Aqui eu estou passando um pente fino aqui para gente, que pessoal que vão trabalhar com isso aí já não dá esperança muito cedo, não. Tem credores que não dão a mínima para liminar, entendeu? Isso aconteceu aqui no meu estado, em Rondônia, na 7ª vara aqui, no meu estado aqui, em Rondônia, aqui. Sim. Entendeu? O juiz chegou, só para você ter uma ideia, o juiz chegou a estipular multa. Os bancos, pode falar o banco aqui? Os bancos que acataram só Santander, Daicoval e Sabem. Mas Imbursa, Factual e outros companheiros, mas isso aí deram uma banana para eliminar. Entendeu? Agora, eu até uma vez perguntei para a doutora Beatriz por que a gente, com a liminar na mão, a gente está remando até hoje. Aí ela me falou as normas técnicas, tudo que já tem, mas é assim, eles estão dando uma banana para eliminar desse tipo de coisa, entendeu? Assim, agora no último dia 10, o juiz agora, porque na conciliação que teve, doutor Fabiano, ninguém trouxe acordo. E não tinha acordo porque era um empréstimo ciente, que eu tinha dado ciência, que daquilo e tal. Ninguém trouxe acordo. Na segunda conciliação, a gente perdeu uma liminar, aí a doutora Beatriz entrou, a gente ganhou, o desembargador deu. Essa liminar foi que eu estou falando que justificou estão dando uma banana. Foi em que ano, Francisco, isso? Dia 2022. Entendi. Dia 10 de abril agora, já vem se enrolando, dia 10 de abril passado agora, subiu para contabilidade, chegou agora dia 2, só para o senhor ter uma ideia, os mesmos bancos que eu citei que estão dando uma banana para eliminar, não juntaram em peticionário o sistema contábil que foi pedido pelo desembargador. Entendi. Só para você ter uma ideia. Mas você ganhou. A gente ganhou. Só que agora quem vai bater o martelo agora Entendi. É o juiz. Entendeu? Entendi. Obrigado, viu, Francisco. Show de bola. Obrigado pela participação. Vocês viram aí, pessoal, um caso real aqui, né? De um cliente, de um consumidor que requereu a repactuação da dívida. Só um ponto importante, tá? Um ponto importante aqui. Vocês percebam que, primeira coisa, cada caso é um caso, perfeito? Exatamente, cada tribunal tem um entendimento diferente. Isso. E, vai de estado a estado. Justamente, cada caso, doutor, é um caso, né? Varia também do jeito que o advogado conduz o processo, ok? Um outro ponto também é o seguinte, vocês percebam que, no caso dele, ele entrou em 2022. A lei é de 2021, é muito recente. A gente não tinha em 2022 ainda esse entendimento que tem hoje. Então, os juízes, de uma maneira geral, os tribunais, de maneira geral, estão muito mais maduros hoje, 2025, em relação a 2022, porque é a lei de 2021, tá bom? Então, cada caso é um caso, pessoal. Hoje tem tornado mais fácil de mexer com isso, de trabalhar com isso, desde que, lógico, né, vai depender do advogado e fundamentar muito bem e com provas no processo, né? Quem alega tem que provar. Vai ter briga, a briga vai ser boa, mas o respaldo jurídico de toda a equipe do Removido estará aqui para atender e defender da melhor forma os nossos clientes, nossos parceiros. Maravilha? Bora lá.
Ayrton. Ei, doutor, boa noite. Só complementando, vocês viram que o Francisco, só complementando aqui, vocês viram que, mesmo assim que demorou, ele ganhou. Porque o consumidor ele sempre tem o direito. Lembra que eu falei para vocês? Pode demorar um pouquinho, no caso dele, né? São N situações, mas demorou, mas ganhou, tá? Pessoal, daqui um pouquinho, vamos só para a pergunta aqui do Ayrton e do Crédito Brasil, a gente já passa para os valores, tá? Ayrton, pode falar, meu querido. Opa, vamos lá, boa noite, pessoal. Doutor, o senhor citou aqui, na verdade, um outro participante, colega, citou que se não limpar o bacia não faz sentido. O doutor falou alguma coisa em cima disso, né? Realmente, né, provavelmente, acho que não sei se, né, qual o histórico que está tendo isso. Geralmente, acho que não limpa o bacen, né? Os doutores aí podem falar, tem mais experiência. Mas se não limpa, o doutor falou o quê em cima disso que eu não assimilei direito? Se não limpa o bacen, você tem vários benefícios, como, por exemplo, no momento da renegociação, juros que tem, né, são reduzidos, né, doutor? Parece que a doutora falou ali até 50%. Eu confirmo para mim, né? Então, os juros são reduzidos, a dívida dele é parcelada em até 60 vezes, correto, doutor? Agora, do ponto de vista coerente do negócio, né? Isso daqui é um ponto de vista, não é jurídico, mas do ponto de vista comercial. Pode ser que os bancos, né, no momento que eles veem que o consumidor, ele repactuou a dívida, demonstra a boa-fé, ok? Demonstra a boa-fé, tá? Essa pessoa, para ter um crédito lá na frente, desde que demonstre que tem como pagar novamente, pode ter chances muito maiores do que, por exemplo, uma pessoa que deixou de qualquer jeito, não pagou e prescreveu. Não é? Sim, mas aí, no caso, doutor, não é direito jurídico. Eu pensei que esse pensamento seria até o momento da audiência, né? Nas primeiras alegações ali. Mas depois que teve audiência, repactou a dívida, ficou, né, repactuada do credor com a pessoa que está devendo, dos credores, né, com a pessoa que está devendo. Sim. Não é obrigação do Banco Central, do Bacen, retirar o nome dele, não? Concordo também, né? Só que não tem sido o entendimento, né? Não tem sido o entendimento, mas igual eu falei para você, o objetivo é lutar para isso. Tá. Né? Até mesmo porque se chegar numa situação no qual foi feito o pagamento da primeira parcela do plano, está em dia, a dívida estará em dia. Então, a partir daí, é ir para cima do Bacen para fazer a retirada do nome e os apontamentos, tanto do prejuízo que peça a reconsideração da decisão, né? Exatamente. Se não der no primeiro momento, pode ser depois. Mas, assim, para a parte comercial, não seria muito interessante agregar o Bacen a essa ação, porque é um produto a mais na esteira. Você poder comercializar o Bacen, porque só o preço de uma ação do Bacen, o valor já é bem elevado. Vocês vão entender um pouquinho melhor quando o doutor começar a falar sobre os valores. Doutor, e eu tinha feito uma outra pergunta lá no chat, não foi respondida, a respeito da dívida de cartão de crédito. Por exemplo, o cliente que fez a compra de R$1.000, essa dívida foi para 10 mil, e aí essa dívida, o que entra na negociação é os R$1.000 ou entra aquela regra na lei de superendividamento que você deve 1.000, o banco pode cobrar no máximo 2.000, e é 2.000 que é dividido por 60, ou é os 10.000 que o banco, que chegou os juros do cliente? Não, o juro é retirado, né, doutor? Dívida de cartão de crédito. É feito um estudo do contrato para ver o contrato que está abusivo, tem uns juros que é legal e tem uns juros que não é, e é retirado. Então o juros é retirado, o juro é retirado por completo ou fica aquela regra de, por exemplo, se a pessoa deve 1.000, pode no máximo dever 2.000? Não, vai ser calculado através da taxa média do Bacen, que foi assinado o contrato. Mas para isso vai ter um estudo, vai ser feita uma perícia no contrato para chegar nos valores. E aí depois desse valor que vai ser dividido, né, se for repactuado, né, se for isso acordado, mesmo, vai ser criado o plano de pagamento e a partir daí pedir o parcelamento.
Tá. E por último, doutor, assim, só para saber, ainda mais nessas todas lives de indicação, por exemplo, eu sou de Vitória, Espírito Santo, os doutores estão em São Paulo. Como é que funciona essa ação se o meu cliente ele está aqui em Vitória, Espírito Santo? É feito online essas ações, por digital? Como é que é? Se, no caso, esse tipo de ação, fora o limpa-nome, talvez exija, né, a conciliação, a participação do cliente. Por exemplo, estou em Vitória e São Paulo, como é que faz? A maioria dessas ações são online. Online, né? Online e, assim, teremos advogados parceiros em todos os estados, todas as regiões. Nós temos um grupo, Ayrton, nós estamos formando, que é o R300. O R300 vão ser 300 advogados do Brasil inteiro que vai formar essa nossa tropa de elite do direito consumidor, tá? Do removido. Então, por exemplo, doutor Dario e doutora Lisiane, eles vão coordenar toda a equipe de advogados do Brasil inteiro responsável pela repactação de dívida judicial. Né? Aí vamos ter o outro advogado que vai estar responsável, né? E outros advogados vão estar responsáveis por toda a equipe de advogados do Brasil inteiro, regional, e assim sucessivamente, tá bom? Então, aí, por exemplo, tem esse parceiro próximo de você aí, de repente, nós vamos ver onde você mora. Opa, tem um parceiro advogado, o doutor Dario vai falar, ó, tem um parceiro advogado aí, nós já vamos entrar em contato, e ele que vai entrar com a ação, e aí, se o cliente quiser ir no escritório, enfim, vai ter esse acompanhamento de perto, tanto você quanto o cliente, tá bom? Okay, então, mas independente disso, se não tiver um advogado parceiro aí próximo, hoje está tudo digitalizado, virtualizado, né? Então, agora, esses processos que eu fiz o questionamento hoje, até uma outra advogada que eu estou conversando, esse processo digital, parece que ele depende das duas partes, né? Por exemplo, o banco não tem como saber, ele está colocou ação em São Paulo, mas o cliente é de Vitória. O banco dificultar isso não, por exemplo, depende também da vontade do banco disso ser feito uma audiência digital, não? Videochamada? Doutor Dario, como tem sido feito isso aí? Na verdade, não. Nesse caso, será online. O juiz vai forçar a audiência online, até mesmo porque só quando tiver vão chamar para fazer o acordo, vai chamar todos para conciliação, e o juiz vai conduzir isso totalmente online. É muito difícil ter essas audiências presenciais. O que tem acontecido em alguns casos é na Justiça do Trabalho, que as duas partes têm que concordar. Tudo é online. Esse escritório que está fazendo para mim é em São Paulo. Tudo é online. Maravilha. Vídeo, tudo é online. Show de bola, show de bola. Bora lá, pessoal. Daqui a pouquinho eu já abro para outras perguntas ali. Vamos só finalizar esse ponto também de questão de valores, como vai funcionar a nossa parceria, como que o Removido vai poder te ajudar. Vamos lá. Só um resumo aqui. Então, o consumidor tem que demonstrar que está endividado, super endividado, não consegue pagar suas dívidas, tá bom? Isso vocês vão descobrir, vocês vão, a partir do momento da conversa com o seu cliente, vocês já vão perceber isso, tá bom? Já vai ter essa conversa, vai ter o passo a passo que nós vamos seguir, nós vamos dar para vocês. Não é, lógico, nessa live de hoje, mas o time de suporte nosso vai poder te auxiliar nisso, tá? Bem, feito, provando que ele, com documentos, que ele está super endividado, tá? Pode ser feito, né? Vamos entrar com o pedido de repactuação dessa dívida. Todos os credores são chamados para uma audiência, tá? Isso aqui é lá na frente do processo. Primeiro a gente tenta a liminar, tá bom? Conforme a gente já conversamos, já expliquei. Plano de pagamento para esse cliente até 5 anos, ok? De acordo com o que o consumidor consegue pagar. E os credores, caso ele não concorde e está bem fundamentado ali com provas, um processo que realmente o consumidor está super endividado, não tem condição de pagar, faz então aí, o juiz determina que seja feito o acordo, tá bom? Isso é o que ocorre. Vamos lá, pessoal, como vai funcionar a parceria com o Removido? Ok? Primeiro, fazer um levantamento com o cliente de todas as dívidas de consumo que estejam atrasadas. Então, o cliente vai chegar até você e vai, obviamente, estar com o nome sujo. Né? Então, você vai fazer essa consulta,
na plataforma, verificar quais dívidas, né, que estão lá, que estão negativando ele, perfeito? E, lógico, vai conversar com ele, vai perguntar, saber todas as dívidas. Porque, pessoal, nem todas as dívidas que ele tem que pagar estão negativadas. Concorda comigo? Então, por isso que você tem que conversar com ele, para você entender o cenário. O que ele tem de dívida? Essa é a primeira pergunta. Então, vai ter o passo a passo, o time de suporte vai poder orientá-los, tá bom? Segundo ponto, vai fazer um levantamento de toda a receita, de tudo que ele ganha, ok? Focando aqui, pessoal, nesses 3 públicos, funcionário público, aposentados e CLT, tá bom? Empregados, né, devidamente carteira registrada. Feito esse levantamento de toda a receita, vocês vão também solicitar todos os custos mensal desse cliente, desse consumidor, tá? Ou seja, pessoal, tudo com prova, tudo com documento. O que se sugere se ele não tem documento? Ah, não tem documento de nada. Hoje é difícil, você não tem documento. Tudo é gerado no boleto para você pagar, né? Mas, vamos supor que ele não tenha. O ideal é que aguarde 30 dias, ele pegue tudo, durante esse período de 30 dias, todos esses documentos. Então, tem que ter a documentação de tudo que ele deve, de tudo, de qual é o custo mensal dele. Tem que ter todos os documentos e quanto que ele ganha, tá bom? Você vai enviar essa documentação do seu cliente para a consultora sua do Removido. Acredito que quem já é cliente nosso, está mandando o nome, tenha uma consultora. Perfeito? Então, é só você acionar a sua consultora do Removido e mandar todos os documentos para ela. A sua consultora, se você não tiver ainda, é só acionar o suporte, que a gente manda o número lá no grupo, tá? É o número de suporte lá. Bem, mandou para sua consultora, ela vai pegar todos os documentos, tudo que ele ganha, tudo que ele deve, tá? E todos os custos mensal dele, e vai enviar toda a documentação para a nossa equipe do R300. A nossa equipe de advogados, eles vão, no prazo de 48 horas, fazer uma análise e vai devolver um relatório falando se esse cliente preenche os requisitos, se compensa entrar com a ação com esse cliente, qual é a probabilidade de chance de conseguir. Pessoal, pela vasta experiência do nosso time, tá? Nós não vamos ficar dando martelada, né, enxugando gelo, não vamos ficar fazendo isso, tá? Então, assim, o negócio tem que ser, a gente trabalha dentro desse mercado com probabilidade. Então, a gente vê a probabilidade maior de conseguir, quanto maior probabilidade nós vamos falar para vocês, olha, esse cliente preenche requisitos, vale a pena entrar. Esse cliente não preenche nesse momento. E aí nós vamos dar uma solução para até o momento que ele consiga, até que encaixe ele dentro dos requisitos, tá bom? Então, nós vamos dar esse relatório em 48 horas para vocês. Fabiano, qual que é o custo disso? É um custo simbólico, tá? Ele é de R$150 para essa análise. Ao final, conforme disse, 48 horas, nós entregamos um relatório para vocês, tá bom? Dando ok, no relatório nós vamos falar, ó, é possível entrar com essa repactuação de dívida. Aí o custo é R$3.000, tá bom? É o preço de custo. Pode ser parcelado em até 6 vezes, tá? Até 6 vezes. Essa é uma forma que a gente entrou em acordo com os advogados aqui do R300, né? O doutor Dario, a doutora Lisiane. E vocês podem parcelar essa ação em até 6 vezes. Nós vamos parcelar para vocês. E aí vocês veem se vocês querem parcelar da mesma forma para o cliente, tá? Ou não, tá bom? E aí vocês podem cobrar, né? Aí de acordo com o que vocês acharem que consigam, né, ter uma boa competitividade no comércio, tá? R$2.000 a mais, enfim, vai depender muito realmente da sua negociação com o seu cliente. Então, você que conhece o seu cliente, né? Via de regra, que a gente sempre sugere você cobrar 100% do valor, ou seja, você paga R$3.000 de custo para a gente, tá? Parcelado em 6 vezes, então entrada ali de R$500 e mais, tá? E mais, e você pode, lógico, né, pagar cobrar do seu cliente lá, por exemplo, R$1.000, né? Ou 750, enfim.
né? Então, todo mês ele vai pagar para você, você vai nos repassar, tá bom? Então, vai funcionar dessa forma. Tranquilo, pessoal? Vamos lá, ele perguntou qual o prazo que a gente pode dar, tá? Igual o doutor Tiago disse, o prazo médio de uma liminar corre ali de 20 a 45 dias. É um prazo ali, vai depender muito, lógico, do estado, mas via de regra não foge muito disso, de 20 a 45 dias. O Johnson, se o cliente não pagar, eu fico com a dívida? Doutor Dario, acho que pode haver a desistência do processo, né? Só confirma para mim. Sim, pode ver. Podemos desistir do processo, o Removidos depois faz um contrato amarrando os parceiros, certinho, que dependendo do cliente também nós podemos executar também o contrato. Isso. Depois dessa parte contratual, o time de suporte vai ajudar cada um, porque Mas não queremos deixar nossos parceiros com dívida, não. O que eu sempre explico tem que fazer um contrato com o cliente, né? Se não está sendo... Uma coisa é o seguinte, não está sendo executado o serviço. Aí o cliente tem o direito de reclamar. Agora, se está sendo executado o serviço, com o número do processo, está sendo feito um trabalho jurídico, pessoal, ele não tem que questionar legalmente isso, tá bom? Vamos ver aqui. O Johnson colocou aqui. Porque eu divido o limpa-nome, depois que o nome está limpo, o cara não paga as parcelas finais. Eu não posso fazer nada. Se você tem um contrato, você pode executar esse contrato judicialmente. O melhor caminho é judicializar. Entrar com uma ação de execução. Pessoal, entenderam então todos esses pontos? Alguém ficou com alguma dúvida em relação a isso? Doutor Fabiano, eu queria fazer duas perguntas aí. Sim. Primeiro, a pergunta aí com relação à questão do valor. Você disse que tem 5 anos, né? Que é o prazo da negociação. Mas vamos supor que esse cliente, né, dentro da faixa de renda dele, ele não alcança o valor mínimo de parcela. Qual é o procedimento do juiz? A outra pergunta, que seja aproveitando, você falou aí que na contratação o custo aí para o removido é R$3.000. Provavelmente, vamos supor que eu venda 5.000 aqui. Vocês vão fazer um contrato com o cliente. Como é que fica essa diferença? Vocês vão fazer no valor de 5.000? Como é que fica aí a questão da entrada? Se o cliente vai pagar para você? Como é que fica essa movimentação entre o parceiro e a removida? Vamos lá. Primeira pergunta. Doutor Tiago. O juiz ele vai criar um plano de pagamento. Se ele não entender que o que nós solicitamos é o justo, ele vai fazer um de acordo com o entendimento dele. Mas tudo isso, nós vamos, no momento que a gente vai fazer a análise desse processo, no relatório... Vamos trazer esses valores. Isso, nós já vamos amarrar isso, tá? Para não dar margem para o juiz ter um outro caminho, para não dar margem de contestação também pelo credor. A gente vai trazer muito bem amarrado isso, tá bom? Isso mesmo, documentação. Tudo bem documentado, então já vai estar ali, já um laudo, que assim, nós vamos colocar um laudo técnico, mostrando as condições do cliente, o que ele deve e o que ele pode pagar. Entendeu? Esse valor desses R$150 é porque vai ter um laudo técnico que a gente vai utilizar aí para dar início na ação. Oi, Fabiano. Só, me desculpa cortar vocês aí, só que tem que deixar bem claro que o cliente tem que ter um valor expresso, porque eu tentei fazer com um cliente que devia 10, 15 mil, os juízes não aceitaram, não. Certo? Então, eles não colocam esse prazo aí, 60 meses, o juiz, ele é bem coerente, ele é coerente das duas partes, tanto com o credor como com o consumidor. Então, outra coisa que a gente tem que deixar bem claro é a questão da justiça gratuita, né? Tem cliente que a gente não vai conseguir a justiça gratuita, e daí, como é que fica? Então, se o cliente tem lá uma renda mensal de 2.000, 2.500 por mês, dificilmente ele vai conseguir justiça gratuita. Então, por isso que eu penso, eu não sei como vocês estão cobrando aí e tal, mas eu fiz cálculo, e daí dos cálculos eu cobrava 20% do cliente parcelado.
sabe? Por quê? Porque tudo bem, é uma forma de vocês trabalhar. Vocês colocam lá 3 mil, beleza. Aí o cliente faz um contrato com vocês. Chega lá, o juiz não dá justiça gratuita para esse cliente. O que vocês vão fazer? Então, mas aí, doutora, por isso que tem análise. Nós vamos... Tá, mas mesmo na análise, doutor Fabiano, não dá para saber na análise se o juiz vai dar justiça gratuita ou não. Mas aí, pela nossa experiência, a gente sabe. Então, a gente já vai dar ciência dentro do relatório nosso. Porque assim, eu tô falando com o que a gente faz aqui, e nós tivemos muito, não tivemos... a gente pensa que é de um jeito, chega lá é outro, não sei, sabe? Cada um tem uma forma de trabalhar. Mas a questão também de valores. Se o cliente está devendo lá 3 mil, por exemplo, 3 mil para um, 4 para o outro, 5 para o outro, não chega nem 20 mil. O juiz não dá 60 meses de jeito nenhum. Ele está lá 10 meses, 12 meses, sabe? Então, por isso que a orientação nossa é que as dívidas sejam acima de 30 mil reais. Eu não pego dívida menor que 30 mil. Isso. Por que eu não pego? Mas eu faço da seguinte forma: o cliente deve lá 70 mil, por exemplo. Só que eu tenho um perito aqui, eu já não cobro 150 reais, não, porque eu tenho um perito. O perito, ele faz todo o cálculo, eu entrego o cálculo real para a justiça. Eu tiro os juros, eu trabalho com o juro do Conselho Monetário, certo? Conselho Nacional Monetário. Então, se o cliente está devendo hoje 70 mil, eu consigo deixar ir para uns 30, 32, sabe? E então, meu perito, eu cobro um valor diferente, porque eu cobro o perito. Depois que o perito faz a análise, que eu cobro lá o valor do cliente. Mas a gente tem que tomar muito cuidado só a questão da justiça gratuita, porque eu não faço juizado, certo? Uhum. Aí, bom, não sei se vocês vão fazer juizado, mas também juizado não cabe, né? Porque até 20 salário é complicado. Mas beleza, isso aí é só um POI para a pessoa não depois fazer. Eu fui lá, eu cobrei 3 mil. Ok, vocês cobraram 3 mil, né? Mas aí eu não sei se a pessoa vai cobrar 5, 6, cada um cobra de um jeito. Porém, tem que deixar bem claro: se o cliente deve 30 mil reais e ele ganha lá 2.500 reais, porque não adianta a pessoa esconder, viu? Porque os credores, a gente leva susto. Os credores sabem mais da vida do consumidor do que a gente. Então, o que acontece? Meu cliente ganha R$1.500. Aí o credor demonstra lá se ele ganha R$1.500, mas ele gastava lá 40 mil, 30 mil de cartão de crédito. Sabe? Essa é uma questão, doutora, bem pontuada, tá? Porque... Não, tô falando assim, para depois a pessoa não levar susto, Fabiano. Nós começamos a fazer aqui no escritório, tivemos muita dor de cabeça com certos assuntos, porque a gente cobrava um valor, daí a justiça não dava justiça gratuita, aí a gente queimava a cara porque tinha que ligar para o cliente de novo, explicar que não foi concedido, sabe? Né? Então, esses pontos aí que pega, porque a gente nunca sabe como é a cabeça de juiz, como é que é. E aqui em Maringá é difícil justiça gratuita, hein? Uhum. Eu falo de Maringá. Isso, é toda uma questão de análise, né? Lógico que essa questão, esse ponto aí, bem colocado pela doutora, no tocante ali do credor descobrir, né, que o cliente está mentindo, isso vai ter um contrato, né, e vai estar expresso no contrato exatamente esse ponto, tá? Então, enfim, tudo isso, pessoal, vai ser orientado, né, primeiro na análise, tá, que será feito pelos advogados, posteriormente vai ser tudo orientado pelo nosso time também, tá bom? Então, cada caso... Inclusive, Fabiano, eu cobrava dos clientes 5% do que eles conseguiam no final, porque eu tenho um perito que trabalha fazendo cálculo direto, então eu já entrego o meu cálculo com a assinatura do perito. Então, você não dá nem muito tempo para ir, voltar, sabe? E o cliente tem começado a pagar com 180 dias. Tranquilo. Valeu, doutora, obrigado. Não, só isso aí, desculpa aí, mas é assim. Só retornando lá a última pergunta do nosso colega, você lembra, doutor? Eu já esqueci. Que ele falou a respeito do pagamento, era alguma coisa do contrato em relação ao parceiro, né? Bem, nós vamos ter um contrato, né, com você, com o parceiro, e você vai fazer um outro contrato com o cliente, tá bom? Então, vai funcionar dessa forma, beleza? Logicamente, né, nós somos parceiros. Se porventura, o doutor Thiago falou, se porventura no meio do caminho acontece algum imprevisto ali de não pagamento, nós vamos sentar e nós vamos conversar, nós vamos, né, o parceiro, o cliente tem um compromisso, né, então a gente vai analisar todos esses pontos. Os parceiros nossos são vocês, então nós vamos sempre zelar por vocês, lutar por vocês, tá bom? Posso fazer um adendo a essa pergunta? Pode fazer.
Em relação à questão, a gente tem um contrato com a Removida e nós temos um contrato com o cliente. Só que eu não sou advogado, eu não presto serviço jurídico. Legalmente, eu não posso executar o cliente depois por um serviço jurídico que eu não prestei. Como é que vai ser essa relação? Só para eu ficar claro. Na realidade, né, a gente pode fazer da seguinte forma. Nesse contrato, então, de repente, dá para colocar o advogado. Então, de repente, qual que é a sua cidade, Marcos? Jundiaí. Jundiaí. Nós vamos ver os advogados de Jundiaí, que é parceiro nosso, e aí faz um contrato do advogado junto com o seu cliente. E aí não tem problema, aí a gente mata qualquer problema em relação a isso. E você fica como só um indicador, perfeito? Ok. Daqui um pouquinho, sorteio limpa nome, tá, pessoal? Pessoal, quero saber o seguinte, se vocês gostaram da nossa live de hoje. O que vocês acharam? Dá uma palminha, coloca no chat. Foi ótimo, foi ótimo. Maravilha, Francisco. Obrigado pela participação, meu querido. Vamos sortear o limpa nome. Show de bola, Josiane, o Marcos, o Gabriel. Show de bola, pessoal. É um baita de um serviço muito bom, tá, pessoal? É questão de a gente ir treinar e ir para campo, tá? A grande questão é, o limpa-nome serve para todos. Lógico que esse serviço não é para todos, mas é um ótimo público, né, que você vai ter. A grande vantagem desse serviço é que você terá uma renda, uma previsibilidade de renda, né? Então, você vende o limpa-nome e já vende esse outro serviço, tá bom? Maravilha? Não é um serviço, repito, não é um serviço para todo mundo, mas vai agregar muito, muito na sua esteira de serviço. Maravilha? De tanto eu apanhar, já, doutor Fabiano, já estou formado na escola da vida no direito já. Show de bola, Francisco. Obrigado, meu querido, pela participação, viu? Bora lá, pessoal. Só quero, antes do sorteio, falar um pouquinho para vocês. Não sei se tem alguém aqui que já é RPro. O que é o RPro, pessoal? É o nosso grupo exclusivo que recebe uma mentoria, ou seja, suporte diário e treinamento com as nossas consultoras, tá? Com o objetivo de você, parceiro, escalar o seu negócio até 10 vezes nesse mercado de recuperação de crédito, isso dentro do prazo de 6 meses. Então, a mentoria são de 6 meses. Não sei se vocês assistiram, a aula passada eu falei sobre os P, né, os 5 P desse mercado. Então, o P1, que é o parceiro 1, é aquele que vende para o consumidor final. Quem é que vende para o consumidor final limpa-nome? Ou qualquer tipo de serviço? Quem atende consumidor, diga eu. Coloca no chat aí. Digita no chat quem é P1, que vende somente para consumidor final. Só para eu saber aqui. Quem tem hoje só o Márcio, o Jackson, a Evelyn, a Michele, a Carla, a Adriana, quem mais? O Luiz. Show. Diego é P1, P2. O Gabriel, o Crédito, o Alex, o Zé Felipe, Johnson, Volmar, Bruno, todos vendem para consumidor final. Quem vende para consumidor final é P1, tá? Há 2 formas de você vender mais dentro do P1. A primeira é na horizontal. A gente fala, venda P1 na horizontal, ou seja, a nossa equipe de consultores vai elaborar um plano para você exclusivo e vai te ajudar a vender mais para consumidor final, ok? Segundo, isso dentro de 6 meses, para você faturar até 10 vezes mais. Segundo, Fabiano, eu quero ir na vertical, eu quero tornar um P2. O P2 é o que vende para o P1, ou seja, ele tem vários revendedores abaixo dele, revendedores autônomos. Então, esse P2, quem é P2 aqui? Quem tem já uma rede de pessoas que vendem para você? Coloca aqui no chat eu. Quem já tem revendedores? Ó, o Aderito, o Luiz, quem mais? Já tem, Vomar também tem. O P1 pode ser, o P2 pode ser o P1, P2, tá, pessoal? O P2 pode ter revendedores e atender o consumidor final também. A Paula França, o Luiz, quem mais, pessoal? É P2, que tem parceiros autônomos vendendo para você. Crédito Extra. Ó, o Zé Felipe tá tornando P2, está trazendo pessoas, o Jackson. Perfeito, pessoal. Então, quem é P1 e pretende ter uma rede de parceiros vendendo e tornar-se P2,
a nossa equipe também vai dar todo o suporte para você, em 6 meses, tornar-se e trazer, treinar esses novos parceiros para vocês. Ou seja, então vocês vão vender mais para consumidor final e ter uma rede, construir uma rede de pessoas, de vendedores autônomos para você. Então, são 2 formas de renda. Certamente vai escalar o negócio que você tem hoje, seu faturamento atual, em 10 vezes ou mais, tá bom? Maravilha? Rapidamente aqui, antes do sorteio, se você já é um P2, nós iremos elaborar um plano de ação exclusivo para te ajudar a vender mais para os seus parceiros, para o P1, né, para os seus revendedores, e aumentar também a sua base de P1. Então, tem estratégias em 6 meses que você vai aprender para trazer mais parceiros para revender, tá bom? Esse é o objetivo na horizontal. E se você quer tornar um P3, por exemplo, nós aqui do Removido, nós somos um P3, ou seja, atendemos tanto o P2 quanto o P1. Se você deseja tornar-se um P3, nós vamos também te ensinar, nós vamos te mostrar como que é o passo a passo para você atender o P2 e P1 a nível Brasil, tá? Aqui o jogo muda um pouquinho, mas se você tem essa vontade, nós vamos te ajudar isso em 6 meses também, tá bom? Benefício, pessoal, mentorias com foco em cada serviço. Eu vi ali uma parceira colocando para ter uma linha do tempo. Então, dentro do RPro, a gente vai trabalhar tudo isso, a linha do tempo de cada serviço. Então, você vai ter essa mentoria, você vai ter acesso exclusivo a um grupo WhatsApp, não o Removido, mas o RPro, é um grupo com chat aberto, tá bom? Materiais para divulgação, vídeos, enfim, tudo que você precisa para você vender mais, tá bom? E 20% de qualquer serviço nosso. Então, você sendo o RPro, você já não vai pagar 3 mil por esse serviço, né, que é repactação de dívida. Então, você sendo RPro, qualquer repactação que você mandar já vai ter 20% de desconto, tá bom? Tranquilo? Vamos lá. Já respondendo, Josiane, qual que é o custo dessa mentoria, tá? O custo hoje, R$12 mil, tá bom? O contrato é de 6 meses. Só que esse é um custo, pessoal, onde vai ser revertido para você inteiramente 100% em serviço. Ou seja, então a mentoria é zero. Por quê? Você vai poder enviar 60 nomes, né, que daria R$200 cada nome, 60 nomes dentro desse período de 6 meses, ou você pode contratar outro serviço, não tem problema também, tá bom? Fabiano, não tenho 12 mil para pagar à vista. Você parcela em até 6 vezes de 2 mil no boleto. Entrada e mais 2 mil no boleto. Repetindo, tudo isso daqui é revertido, tá? Pagou 2 mil, você tem 10 nomes no mês ou qualquer outro serviço. Então, 100% do RPro é revertido em serviço para você, tá bom? Maravilha? Ou se você quiser 9 mil à vista, tá bom? Ou cartão de crédito em 3 vezes. Então, a opção à vista, o cartão de crédito 3 vezes para ter essa mentoria de 6 meses. Mesma coisa, pessoal. Aqui você vai até ganhar um pouco mais, né? Olha só, 60 nomes, ou seja, aqui sai R$150 o nome, tá bom? Então, você vai ter direito, pagou à vista, 60 nomes. Fabiano, eu quero mandar os 60 nomes esse mês. Pode mandar, tá? Só aqui, na parcela de 2 mil, que você tem 10 nomes por mês. Então, pagou os 2 mil, você tem direito a 10 nomes. Perfeito? Então, pessoal, essa opção, caso você queira pagar à vista, então é feito um contrato entre o escritório também, entre você, dentro do RPro, para você receber todos os benefícios e com o objetivo focado de você tornar-se e faturar, né, na realidade, faturar 10 vezes mais do que se fatura hoje, tá bom? Então, nosso time está treinado. Hoje nós já tivemos o primeiro encontro aqui dos RPro. Alguém está aqui que participou? Se alguém estiver aqui que participou do RPro hoje, no nosso treinamento, digita eu aí. Tranquilo? Fabiano, quero fazer parte, quero contratar, quero ser RPro, quero estar nesse grupo exclusivo. Só chamar a sua consultora, tá? Ou o suporte, nós vamos mandar lá no grupo, tá bom? Maravilha? Tudo de bola? Valeu, pessoal. Doutor Dario, doutor Tiago, é Dário, né? Dário Tiago. Dario Thiago, ele mesmo. Dario, maravilha. Vamos lá. Sorteio. Quem quer ganhar o sorteio, diga eu, e o doutor Tiago vai escolher uma pessoa. Bora lá. Quem quer ganhar o sorteio, quem quer ganhar o limpa-nome, diga eu e o doutor Tiago vai escolher. Bora lá. Pode escolher o doutor. Eu vou rodar minha tela aqui e vou olhar um nome, hein?
Show de bola, vai lá. Vou passar um minuto aqui que travou tudo. Bora lá, hein? Parei aqui na Maristela, passou o nome rápido. É Maristela. Maristela. Agora, se tiver mais de 2 Maristela, vai para um outro sorteio, hein? É. Maristela ganhou um limpa-nome. Provavelmente você esteja no grupo. Então, só me chamar lá no privado ou chamar alguém do suporte, tá bom? Que você só enviar o nome completo CPF que já ganhou limpa-nome. Maravilha? Maristela. Maristela que ganhou. Parabéns. Pessoal, fico muito feliz pela participação de todos vocês. Agradeço de coração mesmo. Doutor Dario Thiago, doutora Lisiane, muito grato pela contribuição. Cada parceiro aqui que participou, que mandou, que fez pergunta, que colaborou, muito obrigado realmente pela participação de todos. Aqui, pessoal, é uma comunidade com o objetivo do crescimento, do objetivo do fortalecimento do nosso serviço, dessa nossa profissão, que é consultor financeiro no Brasil. Maravilha? O meu objetivo é fortalecer, é criar uma comunidade cada vez mais forte dessa profissão, tá bom? Então, estou com vocês aí, maravilha? Até a nossa próxima terça-feira, 19h30, com outra live. Maravilha, pessoal? Doutor Dario, obrigado. Obrigado. Agradeço a cada um de vocês. Deus abençoe.